Guaíba, ele tem um grande desafio aí pela frente. Marcelo Maranata vai conversar com os nossos ouvintes neste momento. Bom dia, seja bem-vindo aqui na Acústica. Bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes da Acústica. Muito bom poder aqui estar na minha casa, me sinto muito à vontade de poder estar em Camaquã, né? Ainda não fui, cheguei cedinho aqui, ainda não fui ali ver o pai e a mãe, mas vou almoçar com o pai e com a mãe. Tá meu irmão Marcos Maranata está comigo aqui também, me acompanhando no estúdio. Obrigado pelo carinho de vocês e a oportunidade de estar aqui na minha querida Camaquã. Bom, fala um pouco pra gente sobre como foi esse período de 2020, né? Um ano tão atípico, tão complicado para todo mundo e um ano de eleições, né? Como é que foi esse período eleitoral para ti? Eu não tenho dúvida de que o eleitor esse ano não gostaria que tivesse eleição e nós internamente também éramos contra a eleição. Acho que era um momento de toda a comunidade política, a classe política ter a sensibilidade, a responsabilidade e de nesse momento unir forças, deixar as vaidades e as peculiaridades de cada partido e entender que era um momento de a gente olhar não para essa eleição e pensar no momento de a gente nos unir para salvar vidas, de reorganizar a sociedade e aproveitar esse momento para ter essa sensibilidade. Mas, infelizmente, não é uma decisão que passou pela nossa mão, né, Gil? Né, Rodrigo? É uma decisão que foi tomada, a gente esperou até o último momento, chegou um momento que a gente não tinha mais o que fazer, o Brasil ia ter eleições, no Rio Grande do Sul nós vamos, independente de as pessoas quererem ou não, vai ter 5 mil novos vereadores agora, a partir do 1º de janeiro, e 497 prefeitos, e as pessoas iriam para a urna. Então nós, a partir do momento que foi definido isso, nos organizamos internamente com os partidos que tinham afinidade conosco e começamos a construção do projeto político que já vínhamos conduzindo ele desde 2012. Eu fui o vice-prefeito mais jovem da cidade de Guaíba lá em 2008, quando o então prefeito da época e vereador mais votado e candidato liderando as pesquisas, que era o Henrique Tavares, filho de um médico também, mas filho de um grande prefeito, de um dos maiores líderes de Guaíba, que era o Dr. Solon, me convidou naquela época para mim ser, então, vice-prefeito da cidade. Era o presidente do Cindy Lojas, tínhamos feito a maior expofeira da cidade como presidente do Cindy Lojas, e naquele momento ele me convidou. Eu já militava não só no movimento empresarial, como também no movimento político da cidade. Eu era presidente do PDT Jovem na época e era presidente do Cindy Lojas. E na universidade, tinha ido de Camaquã para fazer a faculdade de Direito, lá me formei em 2004 junto com a minha esposa, eu era o presidente do Centro Acadêmico do Direito. Então eu cheguei em Guaíba efetivamente vivendo o dia a dia da comunidade, nas forças vivas da comunidade, participando do Lions, participando da Sigua, participando do Cindy Lojas, o que a gente já vivia no nosso dia a dia de Camaquã. Quando tive a oportunidade de ir para Guaíba, também me envolvi nessas questões. E fui convidado, então, fui o vice-prefeito mais jovem da cidade. E desde então, a gente vinha trabalhando, construindo esse novo projeto. E fui às urnas sozinho na eleição, acho que a eleição mais bonita que eu participei, que foi a eleição de 2012, em que a gente, com quase sem nada de recursos, com muito pouco apoio político, praticamente sozinho, nós fizemos naquela eleição 14.600 votos. E acredito que se nós tivéssemos mais uma semana lá em 2012, facilmente a gente também teria ganho aquela eleição. Mas quis Deus que não era aquele momento, não estava preparado, não tinha a maturidade política, nem a experiência necessária, mas foi um grande aprendizado aquela eleição, uma eleição de grande maturidade, conhecimento, e tivemos a oportunidade, eu que tinha sido vice-prefeito, sem nenhum vereador na Câmara, o PDT tinha totalmente se fragmentado naquela eleição, era um partido forte no município que elegeu um vice-prefeito, mas não fez um vereador na Câmara. E tive o trabalho de construir o partido, reconstruir o partido, e junto com os nossos companheiros conseguimos fazer uma nominata. Fui para aquela eleição, perdi a eleição com 14.600 votos, mas fiz 3 vereadores na Câmara. Então o partido teve um crescimento gigantesco dentro da cidade, tomando um protagonismo de
de criar essa liderança através do legislativo e as construções das políticas públicas. Depois fui à urna novamente em 2016, aí já não pelo PDT, mas com o apoio do PDT, a liderança do PDT e a coordenação do PDT, que foi a eleição de 2016, que eu concorri a prefeito e fiz 18.800 votos, agora já numa eleição também muito difícil, que foi a eleição que nós concorremos contra o atual prefeito agora, que era o prefeito que dava continuidade à máquina também, era o prefeito da atual administração. Vocês têm uma ideia, eu sou o único candidato que concorreu 3 vezes contra o PTB. Ninguém na história de Guaíba tentou tantas vezes contra o mesmo partido e uma força política gigante dentro de uma cidade que desde a sua fundação vem sido administrada pelo mesmo grupo político. Uma única vez que não esteve foi quando o prefeito Colares se elegeu na oportunidade que o Alceu Colares era governador do estado do Rio Grande do Sul e então o prefeito João Colares, que era médico, recém-chegado no município, teve a oportunidade de governar ali por 4 anos também em Guaíba, numa troca de moeda, unidade real de valor, se pagava a folha com overnight e vários prefeitos naquela época tiveram grande dificuldade e o João também teve uma grande dificuldade administrativa por conta da mudança da economia, a implantação do real e a queda brusca desses ganhos que as prefeituras tinham com overnight e eles pagavam a folha só com overnight. E desde então nunca Guaíba esteve fora desse núcleo político que gravitava entre MDB e PTB. Às vezes o MDB era prefeito, às vezes o PTB era prefeito e assim eles iam ao longo de toda a história de Guaíba fazendo essa construção política. Então Guaíba está dando oportunidade agora, né, pela primeira vez para alguém fora deste núcleo político, né? E a gente veio construindo isso desde 2012, onde a gente teve, então, nessa eleição agora, que a gente sabia que era uma eleição muito apertada, mas uma vitória muito importante, né, com uma diferença de 212 votos, uma vitória muito importante contra a máquina que, nesse pequeno espaço de tempo, teve aí a oportunidade, acredito que gastou mais de 20 milhões nesse período eleitoral para ver se conseguia manter essa estrutura que tem hoje o PTB, não só em Guaíba, e tinha também, perdeu Porto Alegre, não conseguiu concorrer com Fortunati, e também em Canoas, que era um prefeito e não conseguiu também. Bom, a gente vai interromper um pouquinho o nosso bate-papo, porque nós preparamos uma surpresa para o prefeito eleito, e essa surpresa, quem vai explicar para a gente agora é o Valério Veig, que está nas ruas da cidade de Camaquã. Você vai poder acompanhar. Talvez ele conheça, né, o Valério, o Gil. Talvez o Marcelo conheça esse lugar onde o Valério está nesse momento. Valério Veig, que surpresa é essa e onde você está neste momento? Abraço, Gil, Rodrigo, audiência do Primeira Hora e principalmente ao Marcelo, parabéns, e também ao Marcos que acompanha ele. E eu estou aqui no local onde ele disse que ainda não veio. Onde é que é esse local, Marcelo? Olha quem está aqui comigo para te fazer essa surpresa. Eu estou na barbearia do seu Eli, do pai do Marcos e do Marcelo, e eu estou aqui junto com a dona Vera, onde ao lado, aqui ó, no espelho, diz o seguinte: agradecemos aos milhares de amigos que elegeram em Guaíba o Marcelo prefeito. Em Camaquã, o Marcos ficou entre os 10 mais votados. Então, é para homenagear os filhos e nos dizer esse sentimento de pai e mãe, que a Rádio Acústica FM está aqui dentro da barbearia, batendo um papo com a dona Vera e também com o seu Eli, que está trabalhando com vocês, percebem? Dona Vera, bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, dona Vera, os meninos estão lá conosco no estúdio, mas eu estou aqui para a senhora nos falar desse sentimento que vocês estão sentindo aí hoje e esse orgulho, né? Muito orgulho, muito agradecidos, nossos amigos incontáveis, digamos assim, porque muitos não puderam votar, teriam que votar em outros amigos. Alguns amigos sortearam em quem votar, especialmente para vereador, não tem mesmo como votar em um só. Sempre temos mais de um para escolher, não é? Com certeza. Ele que já vem lá em Guaíba realizando um bom trabalho, chegando próximo, hoje vai representar a família Maranata lá no município, né? Muito orgulho. Graças a Deus. Ô filho, tu sabes que eu não gosto de surpresa, mas sei que você gosta, por isso topei fazer isso, viu? Até esperamos. Tá aqui, ó, seu Eli tá trabalhando, tá? E tá aqui nesse momento também, né, seu Eli? Não vai poder falar muito, mas dá um recado lá pro pessoal. Dá um abraço para esse rapaz, ele vai bem.
Tá aí, ó, viu? Ele não pode aqui, Rodrigo, dá muita atenção, você vai cortar lapada aqui na barba. Mas nós estamos aqui, viu, Marcos e Marcelo, para mostrar para vocês como funciona, ó, o ambiente. Tem mais gente por aqui, ó. O tio tá aqui também. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Tudo, bom dia. Manda um abraço lá para aquela gurizada. Um grande abraço, parceiro. Tamo junto, vamos nessa aí. A hora chegou da vitória. A família Maranata feliz da vida dentro da barbearia, ao lado da livraria, e a dona Vera tá aqui, dona Vera. Manda mais um abraço aí para ele, então. Ah, filho, espero pro almoço. Não vai pro almoço, não. Eu sei que é muito compromisso, mas vai ser rapidinho. Aí, meus amigos, a surpresa aí da família Maranata para esses dois meninos aí, um que vai fazer bem e com certeza um bom trabalho lá em Guaíba, o outro que já está representando bem também aí a família aqui em Camaquã. O Gil e o Rodrigo. Ô, grande Valério Veiga. Grande Valério Veiga. A dona Vera sempre com aquele sorriso ali que cativa todo mundo, né? Sempre com aquele espírito de alegria, né? Quando a gente conversa com ela. Sempre uma pessoa muito, muito querida por todos aqui no município de Camaquã. E agora com esse compromisso. Olha esse convite para o almoço aí, não tem como recusar. Vou almoçar aí sim, mãe. O Fábio tava, quando comentei que vocês viriam aqui pela manhã, né? Ele me deixou um abraço e relembrou do tempo que desde o tempo que o pai dele cortava cabelo com teu pai, né? Então é uma amizade que é de muito tempo, né? E Marcelo, agora entrando nessa parte que tu tocou da parte disso, eleitoral mesmo. Deixa eu só fazer um questionamento. Como é que é essa participação da família em todo esse processo da política, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, esse apoio principalmente da família, não somente contigo, mas também com o Marcos, né? Sabe que se a gente não tem apoio da família, em nada a gente deve entrar, muito menos na política, né? Então a mãe foi, todas as campanhas ela foi para lá fazer campanha para mim, e nessa que o Mano estava concorrendo aqui, ela disse, olha, eu vou ajudar o Mano nessa, não vou poder ir para lá. Mas o pai, o pai foi um que sempre disse assim, filho, lá na cidade de Guaíba, o Henrique Tavares te deu a mão, né? Te pegou pelo braço lá e escolheu para ser o parceiro dele, e não tenho dúvida de que o momento que o Henrique também te apoiar para prefeito, e o Henrique foi um grande apoiador meu nessa eleição, ele que é um médico tradicional, uma pessoa querida, filho de um grande prefeito, então fez um trabalho também, muitas pessoas fizeram um trabalho de união por Guaíba para a gente poder dar a resposta que Guaíba precisa. Mas a minha família foi fundamental e é o esteio da gente. Eu comecei, meu primeiro trabalho foi engraxando sapato na barbearia do pai, né? Então, entreguei jornal junto com meu irmão até os 17 anos aqui de bicicleta. Então, conheço cada cantinho de Camaquã de bicicleta. E vendíamos 0 hora na esquina ali do seu Jorge Atribe, na nossa querida sinaleira, que até esses dias aí teve um incidente com ela. Mas a gente passava a manhã toda em família ali, encartando jornal e vendendo jornal, entregava Correio do Povo, entregava Jornal do Comércio. Então aqui a gente aprendeu a negociar, a gente aprendeu a conversar, a gente aprendeu a se relacionar, a gente fez amigos, a gente aprendeu a vida empreendedora no dia a dia, quando abriu um negócio, atendendo sempre muito bem os nossos clientes, um exemplo do meu pai. Então, família é tudo. A gente não pode, eu digo assim, a gente que entra com a responsabilidade do gestor público, a gente tem que ter a certeza de que a família está com a gente e eu não posso fazer nada que eu não possa contar para o meu pai e para minha mãe. Então, eu tenho chamado as pessoas que vão trabalhar comigo. Primeiro, ninguém que vai trabalhar comigo que eu não possa botar na rua no outro dia. Ninguém vai trabalhar comigo que acha que é melhor que os outros. É o primeiro a chegar, o último a sair. Humildade, não trabalha comigo quem acha que é melhor que os outros, com arrogância. Os partidos sabem que comigo não tem toma lá da cá. Minha relação com os partidos é republicana. Eu não tenho uma negociação com o partido. Fulano, se não votar em mim, vai perder um espaço. Não. Os partidos, as pessoas esperam dos novos políticos também um novo político, um novo normal. Não tem corrupção no meu governo. Não aceito nenhuma esfera que a gente... Isso era uma coisa que não se devia dizer, né? Era uma coisa que não precisava dizer. Enquanto a gente estiver dizendo, é porque ainda existe esse tipo de relacionamento em todas as esferas e a gente tem que lutar, brigar e se intensificar e se unir para acabar com esse mal, que é um mal do país inteiro e que está entranhado dentro das instituições, e a gente tem que lutar para terminar com ele.
tenho uma relação franca com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, já estive visitando o Dalazen, vou visitar o presidente do Tribunal de Contas, já conversei com as minhas promotoras do município. Então, uma relação muito franca. Eu entro para dentro da prefeitura agora sem nenhum CC, sem nenhum cargo de confiança, sem nenhum diretor, sem nenhum secretário. Vou ficar provavelmente até o início de março, só eu e a minha vice. Eu assumo a Secretaria da Saúde, para que não pare nenhum serviço de saúde, que é a nossa secretaria mais complexa. Ela vai para dentro da Secretaria de Educação, para cuidar da educação e iniciar o ano letivo e assistência social. E até que a gente tenha o equilíbrio financeiro, o fluxo de caixa necessário e entender que a gente tem a segurança necessária, a partir daí, logo após a gente aprove o novo fluxograma, o organograma da prefeitura, com aquilo que a gente prometeu, com aquilo que a sociedade aprovou através do voto, e a gente fez o nosso plano de governo, a gente aprovando, aí sim nós vamos pensar nas pessoas que vão ocupar os cargos, o mais técnico possível, tentando conciliar com o político necessário para que a gente possa desempenhar as funções que a gente tem. Mas agora eu vou trabalhar com a Prefeitura de Guaíba com só servidor público, com os nossos técnicos, os nossos engenheiros, com os nossos servidores, com os nossos contadores, com os nossos profissionais que estão ali, que já ganham seu salário, têm a sua estabilidade, são excelentes profissionais que precisam ser ouvidos, precisam ser valorizados, utilizados para que a gente possa fazer uma gestão de excelência e a prefeitura ter o andamento que ela necessita sem precisar de um político. Não dá para a gente aceitar que aquele buraco que está ali na rua precisa ter um prefeito para vir dizer que tem que vir fechar o buraco. Ah, a luz está acabada. Não, mas precisa ter um político aqui para dizer que tem que arrumar a luz do contribuinte que paga o salário de cada um de nós que está aqui. Não. A prefeitura tem que ter vida própria e tem que funcionar independente de ter sentado alguém na cadeira para essas ações ordinárias da prefeitura. O político está lá para implantar um novo plano de governo, uma nova ação, uma nova atividade dentro daquilo que ele se compromete com o curto espaço econômico que a gente tem. O cobertor ele é pequeno, não dá para todas as necessidades. Alguém vai para a urna, se candidata, passa em todas as etapas, apresenta uma proposta, a proposta é aprovada e o político entra para lá para garantir que aquela proposta apresentada na urna tenha efetividade e possa mudar a vida das pessoas que o elegeram. Agora, as atividades ordinárias da prefeitura, elas não dependem de um político sentado na cadeira. O buraco está aberto, tem que fechar. A lâmpada queimou, tem que arrumar. Bom, a gente está recebendo aqui no estúdio também o Rodrigo Vicente, vai trocar uma ideia, interagir com a gente aí nesse bate-papo dessa manhã. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gil, bom dia ao Marcelo, bom dia ao Marcos, aos nossos ouvintes, ao Diego. Eu, acompanhando aqui, fiquei muito surpreso em acompanhar nos números, ainda quando na apuração do resultado de Guaíba, por ser um resultado apertado, um resultado nas urnas, como o Marcelo destacou ali, uma diferença de cerca de pouco mais de 200 votos, mas me chamou muito a atenção também o grande número de postulantes ao cargo de prefeito. Foram 7 concorrendo nesta eleição e me chamou muito a atenção, Marcelo, porque Guaíba tem ali cerca de 100 mil habitantes, 98 na última atualização, né? Mas tem praticamente 75 mil eleitores. Só que 20 mil não foram às urnas, mais de 20 mil não foram às urnas. Ou seja, uma abstenção muito alta, assim como aconteceu no Brasil de modo geral. Eu queria compreender ali, naqueles minutos em que ocorre a apuração, vocês já tinham essa expectativa de que haveria uma grande abstenção e de que um voto era muito mais valioso, talvez, do que de forma corriqueira né? Porque um voto ele tem realmente um grande valor para quem o recebe, né? Para quem o conquista. Mas num momento em que as pessoas, praticamente ali, um percentual altíssimo, 30%, enfim, pouco mais, pouco menos de 30%, não vão às urnas, eu acho que tem muito mais valor esta vitória. Eu queria saber, de forma máximo sintetizada, por mais que eu tenha passado aqui, o que tu acha que foi determinante para a tua vitória em Guaíba? Ok, primeiro a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que essas pessoas elas voltem a acreditar na política, e não só na política, voltar a acreditar nas pessoas. A gente em algum momento vai ter que parar e fazer uma reavaliação, e o
Porque hoje a sociedade está vivendo um total descrédito. A gente não tem dificuldade de acreditar no juiz, acreditar no pastor, acreditar no padre, acreditar... Hoje a gente está vivendo uma desconstrução de valores e evidente que na política ela é muito mais forte, e eu acredito que esse é um dos grandes motivos, além de a Guaíba ser uma cidade com uma grande quantidade de idosos, né? Nós temos muitas farmácias, uma comunidade doente, com bastante problemas estruturais. Uma delas é a quantidade de pessoas que, por algum motivo, também não foram votar por conta do grupo de risco. Também penso que isso possa ter avaliado. Mas existe, sim, um grande descrédito. Isso a cada eleição tem acontecido no Brasil inteiro, por conta do descontentamento com as pessoas e não acreditar mais. Então nós vamos ter que ter um trabalho forte para que as pessoas voltem a acreditar e a gente possa... e que essas pessoas vão para a urna. O sucesso da eleição teve muito a ver... com a união, né, da cidade, das forças vivas, mas também com a equipe técnica que a gente trouxe para essa eleição. Meu agradecimento especial ao meu comandante político, que foi o Dr. Maffini. Era a única pessoa que era de fora da cidade de Guaíba. Nós tínhamos muita emoção na nossa campanha. Era uma campanha que tinha muita coisa pessoal envolvida. Para vocês terem uma ideia, eu não entraria na minha campanha se o meu irmão não tivesse me apoiando, minha mãe não tivesse me apoiando, meu pai. E eu tinha na minha campanha os 2 irmãos do prefeito. Um era meu coordenador político e o outro era meu coordenador financeiro da campanha, os 2 irmãos do prefeito. O prefeito não tinha apoio da família. A família toda fazia campanha para mim. Os principais amigos do prefeito, inclusive convidei para vir a Guaíba hoje o Ivan, que é dono da rede de postos de gasolina. O Ivan era fazendo vídeo, então tinha muita emoção e eu tinha, claro, um cuidado todo para não deixar isso contaminar a campanha e levar para um lado pessoal. Sim, sim. Quem me ajudou muito a fazer isso e fazer essas leituras foi o Dr. Maffini, que era um cientista político, alguém que já tinha ganho várias eleições e que teve a habilidade de fazer os diagnósticos certos na hora certa. A gente vivia um momento de 15 dias antes da campanha, que nós estávamos 7 pontos atrás. Nós começamos naquela semana, nos aproximamos, subimos para 5, para 6, depois para 5. Nós íamos crescendo 1 ponto por dia até um determinado momento que, pela necessidade, o prefeito tinha uma rejeição muito grande, ele não conseguia subir, ele começou de alguma forma a incentivar as outras candidaturas que eram interessantes para que pudesse, então, já que ele não conseguia tirar voto de nós, e aquelas outras candidaturas pudessem ir absorvendo nossos votos. E nesse momento, foi o momento exato que a gente teve uma pesquisa, a gente teve que ter a coragem de ver que a gente estava subindo, que a gente precisava fazer uma pesquisa registrada e publicar essa pesquisa para dar para as pessoas que não queriam e rejeitavam o atual governo, dar para eles a expectativa de vitória e de quem realmente tinha a chance de ganhar a eleição. Então, numa semana antes da eleição, 2 coisas foram muito decisivas. A primeira, uma carreata convocada por nós através das redes sociais, que a gente não sabia se ia ter 50, 200, 300 carros, e no dia teve 1.200 carros, quando nós tivemos que mudar o itinerário no dia da carreata, porque era uma carreata que a gente ia passar em toda a cidade, e se nós fizéssemos, nós ia trancar a cidade inteira. Então nós entramos no nosso principal bairro, que é a Coab Santa Rita, com 30 mil moradores, saímos dali, fomos para Colina, que tem em torno de 15 mil, fomos na Zona Sul e terminamos a carreata, não tinha como andar mais, e quando nós estávamos entrando na Zona Sul, tinha carro saindo da Coab, nós estamos falando de aproximadamente 5 quilômetros, tinha gente saindo da Coab. Sim, conheço ali. E aquilo foi muito forte, foi muito emblemático, e a comunidade começou a olhar, puxa, o Maranata está um pouquinho atrás, mas tem muita chance de ganhar. Então isso foi muito forte. O Colina é o bairro à esquerda, né, da BR-116, ali onde tinha o tradicional Postes Mariana, né? Isso, Mariani. Ali a Colina à esquerda, e a Coab é à direita. A Coab é a primeira aqui, chegando aqui lá quem dá indo daqui para lá é o lado da direita. Colina é os fundos da Ubra, né? Isso aí, fundos da Ubra. E a Coab é o primeiro bairro lá. Então, imagina, nós já tínhamos passado a Colina, estava entrando lá perto da fábrica e tinha saindo carro da Coab. E aquilo foi muito forte. E naquele mesmo final de semana nós conseguimos publicar a pesquisa em que o atual prefeito estava 3 pontos à nossa frente, e a pesquisa demonstrava que o único que tinha a chance de ganhar era nós. E aí fomos, naquela semana, subindo 1 ponto, e sabíamos que íamos para a eleição voto a voto. Era uma eleição de voto a voto, era uma intensa, um trabalho muito intenso de toda a nossa equipe. Agradeço aos mais de 150 candidatos a vereadores, todos eles, cada um deles foi muito importante
cada equipe que foi para a rua. A equipe era selecionada por nós, tinha peculiaridades assim, muito interessantes. Um dia nós fomos almoçar e tinha uma menina no carro comigo que trabalhava para nós na equipe da rua. E aí ela pediu, eu vou almoçar com vocês. Aí eu vi que a mãe dela queria falar comigo, eu peguei o telefone e fui falar com ela. E ela disse assim para mim: Marcelo, a minha filha está trabalhando com vocês, ela está trabalhando, eu trabalharia de graça para ti, porque quando o meu marido ficou doente, e ele não podia caminhar e não podia trabalhar, e ele ficou encostado e eu não tinha dinheiro, eu mandava umas cartinhas lá para tua esposa, lá para a loja, para pedir material escolar. E as minhas 3 filhas se formaram recebendo material de graça durante todo o estudo dela para vocês. Então ela está hoje aí, está formada, ela é professora formada, porque durante todo o estudo dela tu deu material lá pela loja. E tu nunca veio na minha casa pedir um voto. Tu nem me conhece. E quando agora foram formar a equipe para trabalhar na rua, eu disse para ela: tu vai trabalhar para esse homem. E ela veio trabalhar. E eu conheci ela na campanha. Então eram pessoas que se doaram, que se envolveram, e voto a voto a gente foi lutando com uma máquina que gastou durante a eleição 20 milhões. Eu gastei 200 mil, foi a nossa prestação de contas de campanha, com todos esses 150 candidatos, com apoio do partido, com doações, com tudo que teve. A gente lutou contra uma máquina que durante a eleição, utilizando a máquina, gastou mais de 20 milhões para ganhar a eleição. Então, por isso eu digo e reafirmo, foi uma vitória muito importante, foi uma vitória contra a Casa Grande, foi uma vitória, né, contra a estrutura, contra a máquina política, um poder econômico que a vida política de Guaíba esteve em torno desse partido político, né? Marcelo, eu queria agradecer a tua presença. Infelizmente o espaço ele é curto, nós já temos outras entrevistas agendadas para esta manhã, mas a gente quer reforçar o convite, né, para que você dê um pulinho ali de Guaíba para cá de vez em quando, conversar um pouco aí com as pessoas. E quero te fazer um convite também para acessar lá o facebook.com/acústicafm na nossa live, para dar uma olhadinha na quantidade de comentários que nós estamos recebendo. Várias pessoas estão lá e a gente percebe o seguinte: a maioria das pessoas comemorando, né, essa sua vitória como prefeito eleito lá no município de Guaíba, várias pessoas reforçando, né, o compromisso, né, que você tem a partir de agora, e um clima de muita expectativa para o seu governo no município de Guaíba. Então, te faço convite para depois dar uma olhadinha ali nos comentários, ali, muitas pessoas interagindo nessa manhã. E eu queria aqui, Marcelo, te convocar, né, olha a expressão que estou usando, para que, como prefeito de Guaíba e natural de Camaquã, desse eixo que nós vivemos aqui da região Centro-Sul, junto com os demais prefeitos eleitos e reeleitos, vocês trabalhem não apenas para os seus municípios, mas para desenvolver esse eixo que é extremamente rico no que diz respeito à sua economia, à sua gente, ao seu trabalho. Está beneficiado porque vivemos à margem de uma BR-116 na iminência da conclusão da duplicação, que une a capital dos gaúchos ao principal porto, um dos principais portos do país, para que tu te comprometa, então, junto com os demais prefeitos, mais uma vez eleitos e reeleitos, para que a gente consiga mudar esse perfil econômico da nossa região e que a gente consiga, né, ser aí talvez a região mais emergente desse estado aí, que a gente consiga colocar, né, no mapa econômico a relevância que histórica a gente já tem, já reconhece das belezas naturais, mas que a gente consiga, eu te peço então aqui em nome da emissora, nesta convocação, para que junto com os colegas a gente consiga realmente de fato prosperar a região, que a gente precisa muito atrair novos investimentos. E Guaíba é a principal, né, cidade aqui na nossa região, em níveis de habitantes, em população, enfim, é muito estratégico para a região, e essa união através da Regional de Saúde mostrou o quão importante é este pequeno recorte do estado gaúcho ali. A gente consegue, né? Aliás, agradeço a população de Guaíba também, que se não estamos na bandeira vermelha, muito se deve à população de Guaíba, a estrutura de Guaíba e a de Camaquã, no que diz respeito às UTIs aí, a gente conseguindo a pau e corda se manter segurando ali para não cair, mas se manter na bandeira laranja. Então agradeço aqui, faço esse apelo público a ti. Aliás, esse modelo de distanciamento controlado, ele deixou muito evidente, né, essa importância de Guaíba com os municípios aqui, né, esse conjunto de fatores que envolvem, né, esses municípios aqui da nossa região.
É só uma peculiaridade nossa. Eu vou ter uma ação ativa com o nosso consórcio. Tem muitas coisas que são comuns. A gente tem que resolver o problema do lixo, a gente tem que resolver o problema do cemitério, a gente tem que resolver problemas de segurança, desenvolvimento econômico. Tem uma lei que está no Senado tramitando, que é de um senador nosso, gaúcho aqui, que nos coloca numa zona franca semelhante à Zona Franca de Manaus, uma série de incentivos, deve estar aprovando isso para o ano que vem, que nos coloca num outro patamar, é utilizar tudo que a gente puder para desenvolver a nossa região e criar aqui um ambiente empreendedor, mas a gente precisa olhar essas cidades de cima e nós precisamos dizer no que a gente é bom e no que a gente tem mão de obra qualificada e dizer que tipo de indústria e que tipo de negócio a gente quer aqui para a gente não perder tempo. As pessoas não podem perder tempo. Não tem casa que eu cheguei que não tem uma pessoa desempregada, um pai, uma mãe, uma preocupação constante, a prateleira vazia, o gás acabando, o dinheiro do governo terminando e uma angústia constante. O maior problema que o Ivo, que eu, que o prefeito de Tapes, todos os prefeitos vão encontrar aqui é o desemprego, para nossa gente voltar a ter dignidade, olhar no olho e ter a segurança do pai de família de poder sustentar a sua casa. Então, um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar é o desemprego e fazer a nossa região inteira voltar a crescer. Agradeço a oportunidade daqui, que Deus abençoe a cada camaquense, a cada ouvinte da rádio, as pessoas de Guaíba que estão nos acompanhando agora. Aproveitem, comprem no comércio local, né? Eu que sou do varejo, tenho uma relação com o varejo, é Natal, utilizem as cidades, vão no comércio local, valorizem o comércio da cidade, comprem dos lojistas. E que Deus abençoe a cada um de vocês nesse final de ano, que a gente possa ser usado aí pela mão de Deus para ser uma bênção para a nossa região também. Eu quero, Gil, agradecer ao Marcos, que está aqui no cantinho escondido aqui. A gente convidar ele para vir aqui a agradecer, né, a população, que eu sei que se a eleição, se os 15 mais votados ocupassem as cadeiras na Câmara, certamente o Marcos estaria lá. Votação expressiva, né, na eleição deste ano. E que não está, obviamente, pela conjuntura eleitoral, né, já que mudou novamente esse ano a legislação no que diz respeito à composição da Câmara. Então aqui eu vou dar lugar a ele, já que o distanciamento, a lotação máxima da bancada é de 3 pessoas, para que o Marcos possa fazer então aqui a sua saudação e esse agradecimento também à população que confiou aí nele, né, e no seu projeto a quantidade expressiva de votação. Aqui. Pois é, vamos realmente, né, é muito bem lembrado aí pelo Rodrigo, né, uma votação bem expressiva aqui no município de Camaquã. E como falou, né, essa questão da forma da qual a gente tem esse formato, né, que é utilizado aí, que por pouquinho acabou não entrando na Câmara nesse ano, né? Sim, bom dia, Gil, bom dia, Diego, bom dia, Rodrigo, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, aos ouvintes da Acústica. A gente, por diversas vezes, durante o período que estivemos frente à Secretaria da Administração, estivemos aqui, é sempre bom poder vir aqui dar uma satisfação para a nossa comunidade. Quero desde já agradecer aos 640 camaquenses como eu que nos deram a oportunidade e a honra de nos dar o voto, né? E que, infelizmente, em função do coeficiente eleitoral, né, que o nosso partido não atingiu, nós não conseguimos, então, chegar a uma vaga no Legislativo. Mas Camaquã está de parabéns. Te falo isso porque eu gosto muito de números. Em relação à eleição passada, tivemos algumas vantagens. Voto nulo, tivemos bastante pessoas que deixaram de votar nulo, fizeram voto consciente. O voto branco, a mesma coisa. Mas também, de contrapartida, tivemos também um acréscimo na abstenção, assim como tivemos, que já era esperado em função da pandemia. Nós vemos aí num processo bem delicado, todos os municípios, e Camaquã não foi diferente. Em relação à eleição passada, nós tivemos 9.000 e poucos votos tivemos de abstenção, e nesse tivemos 12.000 e pouco, 13.500 votos exatos que deixaram de votar. E eu agrego isso à pandemia, né? Uma campanha muito limpa e também muito preocupante, porque as pessoas elas tinham um certo receio em nos receber nos seus lares, né? Em função justamente desse vírus que está aí. E agora está em crescente novamente, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que as coisas vão se ajustar, a vacina já está chegando a nível internacional e não vai ser diferente. Nós vamos estar aqui, tanto Camaquã como Guaíba e toda a região, estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, vai voltar à sua normalidade. A gente só tem a agradecer,
primeiramente a Deus, a nossa família que nos apoiou desde o primeiro momento, porque jamais poderíamos chegar aonde chegamos, tanto o Marcelo como eu, como acredito que quase todas as pessoas que colocaram seu nome à disposição para concorrer a um pleito eleitoral. A política ela tem uma descredibilidade muito grande em função dos grandes acontecimentos que aconteceram aí a nível Brasil, a nível internacional, mas está voltando, as pessoas estão voltando a confiar nas pessoas, aquela conversa no olho, né? As pessoas crendo naquilo que a gente prega, naquilo que a gente tem coragem de fazer, executar. Informações importantes que você fala, mas ao mesmo tempo tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta aqui, querendo saber quantos quilômetros de bicicleta você fez na campanha eleitoral. Olha, andamos bastante, viu? Pra quem não tá bem situado, o Marcos era aquela bicicleta vermelha com a bandeira ali, volta e meia a gente passava num bairro, tava o Marcos pedalando, passava no centro, tava ele pedalando. Aí aqui o ouvinte tá perguntando quantos quilômetros você fez. Eu rodei, sinceramente eu não tenho esse número como o Marcelo tem lá, que ele monitorou. Eu fiz na primeira, eu fiz 400 quilômetros de bicicleta e nessa eu fiz 297 a pé. Olha só. Eu não realmente... Então é uma característica da família, utilizar a bicicleta como... Na outra eu fiz 400 de bicicleta. Olha e nessa só. eu fiz 297 a pé. Eu caminhei bastante e pedalei bastante também, viu? Na verdade, é um bom exemplo também, né? Para toda a Fizemos forma uma campanha limpa, muitos nos criticavam, né? Em função de alguns carros que nós deixamos em pontos estratégicos, né? Em frente a alguns supermercados, principalmente, que tem um fluxo maior, porque as pessoas não vão deixar de se alimentar, né? Então, realmente, eu fiz uma campanha bem light, não denigri ninguém e levamos o nosso nome, né? Mais uma vez, né? A um pleito eleitoral muito difícil, em função de todos esses aspectos, uma quantidade muito grande de candidatos. Foi o mesmo número em relação, aumentou acho que 2 só, em relação a outra eleição, mas também tivemos essa abstenção e que acabou nos deixando fora da Casa Legislativa. Mas só tenho a agradecer, a comunidade camaquense está de parabéns, né? Acredito que o prefeito Ivo também fará um excelente segundo mandato. As obras estão andando, que é o anseio da nossa comunidade, e espero poder seguir auxiliando e colaborando com o atual governo. Muito bem. Marcos e também o Marcelo Maranata interagindo conosco. Marcelo aí, prefeito eleito no município de Guaíba. A gente, ao mesmo tempo que agradece a presença de vocês, Marcelo, queria te desejar muita sorte, né? Muitas conquistas, né? Como prefeito do município de Guaíba. Não há palavras para exemplificar a importância que tem o município de Guaíba para toda a nossa região. E contem sempre conosco, né? Do próprio Marcos também, a Acústica sempre aí de portas abertas para aquilo que for para ajudar as comunidades, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Gil. Obrigado a cada camaquense. Eu fui aqui, a segunda cidade mais votada na eleição. Eu sou o primeiro suplente de deputado estadual, né? Eu sou suplente do Neril Carteiro. E aqui nós temos 979 votos, depois de 20 anos, né? Não vivendo o cotidiano da cidade. Então agradeço também a cada camaquense que votou para mim lá quando eu fui candidato a deputado estadual e fui aqui o 9º mais votado da cidade. Imagina a quantidade de gente que veio concorrer aqui. Eu fui o 9º mais votado, então meu respeito, meu carinho, minha admiração e a certeza de que se em alguma oportunidade eu tiver que assumir a Assembleia Legislativa, também terá todo o meu trabalho e meu empenho aqui. Muito bem. Gil, muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos e um bom final de semana a toda a nossa comunidade camaquense e os ouvintes da Acústica. Momento que a gente recebe aí o Marcos Maranata, Marcelo Maranata, um clima em família, né, aqui nos nossos convidados. A gente vai para o intervalo comercial, já estamos com um intervalo atrasado, segundo o Diego Costa, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um outro assunto muito importante para a nossa comunidade, que diz respeito ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ontem a gente teve um representante do Sindicato dos Servidores falando e trazendo denúncias graves sobre a situação dos funcionários do hospital, e então
mexeu com toda a nossa comunidade, principalmente quando se fala na possibilidade de uma greve, né, de uma paralisação, melhor dizendo, dos funcionários do hospital. Então, são assuntos bem delicados quando a gente mexe com a saúde da nossa comunidade, dos municípios que são atendidos pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida, causa um clima de muita apreensão na comunidade. Então, atendeu ao nosso convite a direção do hospital, já está aqui nos bastidores, daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente fala sobre esse assunto. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 10h31. Pata Negra Empório Gourmet. Aqui você encontra diversas marcas de vinhos, cervejas, espumantes, para degustar com amigos nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Opções para presentes diferenciados, cestas prontas ou para serem montadas na hora por você. Pata Negra Empório Gourmet, Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. Se você sofre de esquecimento, dor de cabeça, ansiedade, desânimo, problemas com o sono, déficit de atenção, formigamentos, convulsões ou sequelas de AVC, procure um neurologista. A doutora Bruna Jäger Teló é neurologista, especialista em neuropsiquiatria geriátrica.